Voltamos então com o Rabino Michel Schlesinger, a gente fazendo uma avaliação desse quadro super importante para o programa L'Echaim, para a comunidade, para São Paulo. Esse, por exemplo, essa gravação que você fez desse encontro com o padre, como foi o convite, como você conheceu, quando você decide que ele vem para um encontro no programa L'Echaim? Você está no encontro interreligioso e vê que é uma boa pessoa para trazer? Como é que você escolhe a pessoa? A primeira escolha foi que eu queria dessa vez trazer um católico para conversar conosco, uma vez que nós já tivemos no começo a monja Cohen. Sim, começamos com o budismo. Isso, depois o Sidney Carvalho. Com o espiritismo. Com o espiritismo, e agora chegou a hora de convidar um católico. Certo. Então essa foi a primeira decisão. Certo. E aí eu fui pensar justamente entre os padres que eu conheço e tenho um contato mais fluido. O padre Celso Pedro é uma pessoa que conhece muito de judaísmo, né? Ele viveu em Jerusalém, ele estuda judaísmo constantemente, então o contato com ele é um contato muito gostoso, porque cada vez que a gente fala de algum símbolo judaico, de alguma palavra em hebraico, não precisa nem explicar, ele já sabe do que está sendo falado. Ele tem essa capacidade, pelo conhecimento do judaísmo, de traçar paralelos, de explicar, olha, nós católicos fazemos assim, 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 que é diferente de vocês judeus que fazem assim, assim, assado. Ele conhece as duas tradições. Certo. Por isso... Foi mais fácil. Foi fácil, foi gostoso, como os telespectadores puderam ver, foi um diálogo fluido, foi um diálogo muito agradável. A monja Cohen também já tem essa característica de participar dos diálogos interreligiosos, e o Sidney Carvalho também, né? Também, todos eles foram escolhidos em função dessa abertura que eles têm de participar desse tipo de encontro, né? A monja Cohen está em quase todo encontro interreligioso que eu participei. Até hoje a monja Cohen estava presente, ela realmente só não vai quando ela não pode, já esteve na CIP diversas vezes, participando de diversos encontros, ela tem essa predisposição, ela acredita profundamente nessa causa, e o Sidney também, é um colega que gosta do assunto, que entende do assunto e está disposto a participar. Em cada encontro desse, essa mesma avaliação que a gente está fazendo, você acha que do lado de lá também eles têm essa preocupação de avaliar, de perceber que isso se anda mais na coexistência, no respeito e nos próximos encontros? Claro, claro. Existe um trabalho que é feito em cada uma dessas comunidades para se estruturar um encontro com as outras comunidades, né? Então, sem dúvida nenhuma, cada vez que um desses líderes participa aqui, depois eles voltam para a sua comunidade e conversam sobre aquilo que aconteceu. Mas parte da instituição de cada um, da CIP convidar, do templo budista convidar, ou existe uma instituição que faz essa ponte? Esse diálogo é um diálogo muito baseado nos contatos pessoais. Tá. Né? Então, embora cada uma dessas pessoas represente uma ou mais instituições, né, no final das contas, um líder desse vai aceitar ou não um convite pelo vínculo que ele estabeleceu com a pessoa, né? Em função desses anos que a gente se encontra nos mesmos eventos, estudamos uma tradição do outro, e aí se cria uma confiança, que é essencial na hora de aceitar um convite como esse. Para também não ter surpresa, né? Então as instituições estão por trás, claro. Né? Quando eu participo de um encontro interreligioso, eu sou o CIP, sim, e eu sou Federação Israelita do Estado de São Paulo, e eu sou CONIB também, porque essas instituições apoiam muito o diálogo interreligioso. A CONIB, a Federação e a CIP, as três instituições, se dedicam seriamente, investem de verdade no encontro interreligioso e têm muito orgulho disso. Né? Então é claro que quando eu participo de um encontro, eu estou representando todas essas instituições. E faço isso sempre comunicando cada uma dessas instituições. A CONIB sabe cada vez que eu participo de um encontro e apoia. Né? A Federação a mesma coisa e a CIP obviamente também. Mas no fundo existe lá um aspecto pessoal que é muito importante. Quem vai estar? O Michel, conheço, já sei quem é. Eu consegui desenvolver com o cardeal arcebispo de São Paulo, o Dom Odilo Scherer, uma amizade muito próxima. Né? Isso é essencial. Então, cada vez que eu preciso conversar com ele, é uma questão de levantar um telefone e vice-versa. Né? Dessa vez ele quer me consultar alguma coisa relativa à comunidade judaica e ele me liga e ele tem essa liberdade comigo. Então, é um encontro muito baseado nos relacionamentos pessoais. E tua impressão, claro que
perto dos quadros do programa L'Echaim, são pouca representatividade dentro do seu trabalho. Mas, como a gente está falando do programa e fazendo uma avaliação do trabalho que a gente está tentando fazer com esse teu quadro, qual foram as impressões dessas 3 religiões que a gente teve como convidados? O budismo, o espiritismo e o catolicismo. Aqui eu vou discordar de você. Eu acho que o L'Echaim tem um papel muito importante nesse trabalho interreligioso. Mas como você falou, é coisa pessoal. Se o L'Echaim convidasse, é o Rabino Michel que realmente é o peso desse trabalho, e a gente sabe disso. Então, até para o público, a gente já falou, mas tem gente que de repente está sabendo agora, está assistindo agora, ou vai ficar curioso e começar a acompanhar os quadros. Isso foi uma ideia do Rabino Michel, porque o Rabino Michel já estava fazendo um quadro de mensagens, e o Rabino Michel, exatamente por essa valorização, essa dedicação a esse trabalho, propôs que a gente fizesse esse quadro interreligioso, que deu muito certo, porque a gente tem uma repercussão muito grande. As pessoas gostam, é uma coisa muito simpática da comunidade judaica e da sua representatividade como congregação israelita paulista, e a gente fica muito contente de ter esse espaço para passar bom exemplo para a comunidade judaica e para a comunidade maior. Então, como você falou, isso tem muito de pessoal. Se a gente não tivesse o Rabino Michel trazendo essas pessoas para esse trabalho, não teria sentido. Então, é o teu trabalho de anos aliás, como eu disse, você que concebeu esse quadro. Então, o L'Echaim, a gente fica contente de poder ter esse espaço para poder propiciar, divulgar mais, né? Esse trabalho que às vezes não é tão valorizado, né? Eu acho que de repente é valorizado pelas pessoas, eu acho que isso tem que ser muito mais divulgado, porque é um trabalho realmente muito importante e que você faz também, né? E para o diálogo, o apoio que o L'Echaim decidiu dar é essencial, porque o diálogo precisa dessa divulgação. Sim. Né? O diálogo precisa sair do círculo dos religiosos isso. E atingir o público maior. O público maior precisa saber que os líderes religiosos conversam, né? Porque isso os encoraja a serem pessoas mais abertas, a serem pessoas mais dispostas ao diálogo, né? Quando o católico vê o cardeal abraçando o rabino, conversando com o rabino, etc., ele se sente encorajado Sim. de procurar o seu vizinho judeu Sim. e falar, legal, a gente também pode ser amigo, a gente também pode conversar. Claro. É isso em cada uma das religiões. Então, é importante que o público conheça o trabalho do diálogo, porque assim vamos estar trazendo mais pessoas para o lado dos moderados, para o lado dos pluralistas, para o lado daqueles que estão dispostos a construir uma sociedade baseada no respeito. No respeito. É isso. Que é o principal. Que é o principal. Então, esses convidados que você trouxe, claro que já estão acostumados com... quais são as curiosidades, quais são as grandes diferenças ou até as similaridades que a gente tem com essas religiões? Olha, nós temos alguns valores que são valores já considerados universais, né? Então, cada uma dessas religiões quer a paz. Cada uma dessas religiões quer o respeito ao próximo. Cada uma dessas religiões valoriza a família como uma instituição importantíssima. Então, esses são valores gerais que coincidem em cada uma dessas religiões. Ao mesmo tempo, cada uma dessas religiões tem a sua maneira particular de traduzir esse valor em ritual. Então, a importância da família no catolicismo foi traduzido na ceia de Natal. Uhum. Essa mesma importância da família no judaísmo foi traduzida como o Seder de Pessah. E assim por diante. Então eu enxergo que as religiões têm formas diferentes, formas distintas, objetivos iguais, de representar na prática objetivos que são muito similares, né? Existem diferenças teológicas, né? Nós judeus acreditamos que o Messias não veio, que o Messias não chegou, que um dia ele ainda vai chegar. Os nossos irmãos cristãos acreditam que Jesus foi o Messias, que já veio e que um dia vai voltar.
Então existem divisões filosóficas, teológicas entre as religiões e existem práticas distintas. Mas o que eu tenho observado é que os valores, né, que no final das contas é o mais importante, né, os valores são comuns. Né? Todos querem viver num mundo de paz, todos querem viver num mundo de entendimento, de harmonia, todos querem que a família seja valorizada, todos querem o respeito mútuo. Então, a sustentabilidade, por exemplo, né, o cuidado com o meio ambiente, todas as religiões querem um meio ambiente mais saudável. Né? Isso é comum a todas as religiões. Agora, como elas traduzem isso para uma festa, para um ritual, aí varia de religião para religião. Nós temos o Ano Novo das Árvores, Tu Bishvat. Então essa foi a maneira como o judaísmo traduziu o valor de cuidado com o meio ambiente em festa. Né? E as outras religiões vão encontrar outras formas de traduzir esses mesmos valores em ação. O que você tem para frente? O que você programa? Saindo, nós já tivemos o budismo, o espiritismo, o catolicismo. O que a gente espera para frente? Temos ainda algumas religiões a serem convidadas mais para frente. Nós vivemos no Brasil e no Brasil é muito importante levar em conta as religiões afrodescendentes. Então é muito importante que nós tenhamos como um dos próximos objetivos trazer um líder das religiões afrodescendentes. Depois nós vamos também convidar cristãos que não são católicos, para poderem participar conosco. Evangélicos ou as religiões protestantes tradicionais. Né? Batistas, luteranos, anglicanos, e etc. Porque o evangélico tem muitas linhas, né? Existem muitas linhas. Cada representante seria como se fosse uma outra religião, né? Exatamente. Porque são costumes diferentes, né? São igrejas diferentes, com lideranças diferentes, mas o nosso objetivo é ter a nossa casa aberta para todos aqueles que têm vontade de vir conversar conosco e dialogar. É isso que a gente quer fazer. Então vamos contemplar todas essas religiões e, eventualmente, no futuro, convidar outros líderes das mesmas religiões que já passaram. Que já foram chamados. É um assunto que dá para a gente... Tem pano para mim. Falando em casa, já que você falou... acabando a série do catolicismo, você falou vai receber em casa, você vai receber literalmente em casa, porque a partir do próximo convidado nós vamos estar gravando na sinagoga da Congregação Israelita Paulista, porque eu acho que seria muito mais bacana você estar recebendo na sua casa, né? Então o L'Chaim vai estar registrando o convidado sendo recebido na casa do Rabino Michel, que é a Congregação Israelita Paulista, e a gente mostra também um pouco daquela sinagoga maravilhosa, né? Para quem não conhece. Se a CIP nos permitir fazer a gravação lá e você aceitar, seria uma boa pedida. E dentro desses próximos planos, revelar para os teus telespectadores, queremos chamar também um sheik, né? Que vai conversar conosco. Importante você falar isso. É diferente o trato? Cuidando da parte política e atual? Em função das divisões políticas que existem hoje no Oriente Médio, esse é um diálogo mais delicado, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que levar isso em conta. É um diálogo mais delicado por parte da comunidade muçulmana e também por parte da comunidade judaica. É um diálogo que tem que ser feito de forma cautelosa. Mas eu tenho a sorte de já ter conhecido aqui no Brasil, dentro da comunidade muçulmana, líderes extremamente corajosos e moderados, né, que estão dispostos a se encontrar, a bater papo. Nós tivemos um evento bonito na CIP, interreligioso, em comemoração aos 75 anos da congregação, em que o sheik esteve conosco, dentro da sinagoga, e participou do evento interreligioso. Qual é o sheik, você lembra? Esse mesmo sheik, sobrenome Bustani, ele já disse que está disposto a participar do nosso programa. Então, um dos próximos programas nós vamos gravar com ele e tenho certeza que vai ser um encontro extremamente rico. Né? E esse é um diálogo mais recente também. O diálogo com a Igreja Católica começou mais fortemente na década de 60, com a promulgação do Concílio Vaticano II, da Nostra Aetate, esse documento que fala justamente da relação da Igreja Católica com
outras religiões, inclusive o judaísmo. Foi que deu uma abertura. Deu uma abertura importantíssima e atingiu o seu auge no papado de João Paulo II. Né? João Paulo II foi um grande amigo de Israel e dos judeus e fez com que a Igreja Católica e a comunidade judaica se aproximassem muitíssimo. E na comunidade muçulmana, esse é um diálogo ainda embrionário. Né? Mesmo um país como o Brasil, que tem uma abertura fantástica para o diálogo, para a aproximação, o diálogo entre muçulmanos e judeus ainda é tímido. Você acha que a comunidade muçulmana pode censurar ou impedir esse tipo de encontro, se incomodar? O sheik tem uma abertura, mas ele representa uma comunidade. Você acha que algumas pessoas da comunidade podem interferir e falar, não, eu não gostaria desse tipo de diálogo com a comunidade judaica? Quando a gente fala de comunidade muçulmana, ou de comunidade judaica, ou de comunidade católica, nós estamos falando, no final das contas, de pessoas. Certo. Né? E assim como a nossa comunidade judaica é formada por indivíduos mais moderados e mais abertos para o diálogo, por um lado, e outros indivíduos que são mais fechados, as outras comunidades também têm esses diferentes públicos. Né? Então, o diálogo sempre acaba acontecendo entre os moderados de cada uma das comunidades, entre as pessoas que são mais abertas ao encontro com o diferente. Né? E isso vai existir e não existir em cada uma das comunidades. Sempre. Mas não impede o encontro? Não impede o encontro de jeito nenhum. Ele acontece e já aconteceu e, se Deus quiser, vai crescer cada vez mais. Sempre a gente tem uma série de 4 encontros de cada... Mais? Teve alguns que chegaram a render 8 encontros. Muito assunto. Muito assunto e está só começando. Nós vamos dar uma paradinha para ir no humor judaico, que é tão esperado pelos telespectadores, e a gente volta a continuar o papo com o nosso rabino Michel Schlesinger sobre encontros interreligiosos. A gente já volta.